Agora sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornar um herói para sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante chamado persuasão. E qual é a diferença de persuasão para manipulação? Existe uma sutil diferença, existe uma delicada diferença que para nós pode parecer que é simples, mas o rumo que ela vai dar para você, infelizmente, vai acabar te complicando. Enfim, de qualquer maneira, eu quero começar a te dizer a respeito sobre a persuasão. E por que a persuasão tem que ser defendida por você? Por que ela é um princípio que tem que ser defendido por você? Porque a persuasão, ela, de alguma forma, você vai precisar dela. Você vai ter que usar a persuasão em algum momento da sua vida. Se você quer chegar em algum lugar, com certeza, pequenos, pequenos momentos de persuasão você vai ter que experimentar. Tanto sua, né, sendo ativo na persuasão com outra pessoa, quanto o contrário, né, também recebendo influência de outras pessoas que vão te persuadir. Então, quando a gente fala sobre persuasão, vem sempre um sentimento negativo, né, um pensamento muito negativo a respeito de persuasão, porque ele nos inclina a pensar que persuasão e manipulação são a mesma coisa. E a manipulação ela é doentia, mas a persuasão não. A persuasão eu acredito que ela é genuína, ela é importante, como eu disse aqui, para te levar ao lugar que você deseja chegar. Então, quando a gente fala sobre persuasão, a gente está falando aqui sobre uma estratégia de comunicação. A gente está falando sobre uma maneira de você influenciar alguém para algo que você de fato quer trazer para a sua vida. Então, nos relacionamentos, nos negócios, a persuasão é importante. E, como eu disse aqui, ela é genuína. Por quê? Porque ela não é só a busca de um benefício para você. Para que a persuasão seja persuasão, você tem que levar alguma coisa em troca. Você tem que dar alguma coisa para poder receber o retorno daquilo. Então, a persuasão é como se fosse um investimento que você faz. Você primeiro investe, paga primeiro e depois você saca o resultado daquela persuasão. Então, a persuasão consiste em você utilizar recursos, seja emocionais, simbólicos, né, para induzir alguém a aceitar uma ideia sua, para poder essa pessoa aceitar uma atitude sua, realizar alguma ação em seu favor. Como eu disse aqui, a persuasão, ela em algum momento da vida você já viveu fruto de uma persuasão ou você usou a persuasão. E eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Segura aí, porque vai valer a pena você acompanhar isso comigo. Então, como eu disse, é uma estratégia de comunicação e que você emprega argumentos. Então, toda vez que você emprega argumento em cima de alguma coisa, você tem que estar muito bem embasado. Senão, você não consegue construir uma ideia e não consegue construir alguma coisa sadia que possa levar algo de qualidade para alguém. Então, quando é igual você discutir com uma pessoa que não sabe do que está falando. Provavelmente você já teve uma experiência assim de conversar com alguém e essa pessoa você se deu conta de que ela não faz a mínima ideia do que ela está falando. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela acaba te dando uma informação de que ela não tem ferramentas para te persuadir. Ela não tem conteúdo para te persuadir. Na estratégia dela, ela só tem a vontade dela. Ela não tem argumentos. Então, argumento é fundamental. Se você
Já foi persuadido por alguém, significa que essa pessoa usou de argumentos para te convencer. Da mesma maneira que você também, ao persuadir alguém, você usou argumentos para poder convencer essa pessoa. Então, o poder da persuasão é medido no quanto você leva as pessoas a tomarem uma decisão baseada na sua influência. Isso é persuasão. Então, um exemplo aqui que eu vou te dar que claramente comprova que você já persuadiu alguém. Por mais que você fique relutante, falando, não, eu sou íntegro. E aqui a questão não é essa. A questão de persuasão não é questão de integridade. Aliás, a persuasão obrigatoriamente tem que ser íntegra. Então, não é uma questão da pessoa ter sido... Não, calma, peraí, vamos lá. A prova de que você já persuadiu alguém ou já foi persuadido está em pequenos detalhes, quando, por exemplo, você indica um livro para alguém. Eu, por exemplo, aprendi muito com um livro que está... Era para estar aqui. Olha que coisa, né? Justamente hoje, esse livro vive em cima da minha mesa. Justamente hoje, nessa live, nós vamos falar sobre persuasão. Esse livro não está aqui. O livro se chama As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. É um livro fantástico, fantástico. Eu selecionei alguns trechinhos bem pequenos para poder te dar algumas orientações de como utilizar a persuasão em seu favor, principalmente nos seus relacionamentos, né, nos negócios também. Mas olha que interessante, eu quando li esse livro, eu fiquei muito impactado. E eu só fui conhecer esse livro porque eu conheci uma pessoa que foi muito impactada por ele. Então olha só, essa pessoa foi transformada pelo livro, ela já tinha adquirido esse livro e me indicou esse livro. Quando eu fui comprar esse livro, eu fui comprar porque eu fui persuadido pelo meu amigo. Essa pessoa que falou para mim sobre esse livro, ela causou uma transformação em mim antes de eu ter esse livro. Então eu já desejei ter esse livro antes de chegar em casa. Então, quando a gente fala sobre persuasão, a gente não tem ideia do quanto a gente já foi influenciado. E o quanto nós também já influenciamos. Por exemplo, você assistiu um filme muito bom. Eu particularmente, né, gosto de uma comédia e sempre ficou marcado para mim a imagem daquele ator Adam Sandler como um cara da comédia, daquelas comédias bobinhas, né? Mas eu sempre gostei daquelas comédias bobas, de rir à toa. Tenho um riso frouxo, né? E aí o que aconteceu? Me indicaram um filme dele que se chama Joias Brutas, que falaram que é um filme muito bom e tal, e que era um filme que não era de comédia. Caramba, eu vi o filme e eu fiquei assim impactado, porque é um filme completamente diferente do que o que ele já fez. Não é um filme digno de Oscar, né, na minha opinião. Também não sei avaliar isso, deixo isso para os cinéfilos, né? Mas para mim foi surpreendente, principalmente o final, que eu não posso dar spoiler aqui, mas foi surpreendente o filme. Então, na semana que eu assisti esse filme, eu lembro que eu conversei com quantas pessoas, com várias pessoas, e eu não lembro quantas pessoas, eu perdi as contas de quantas pessoas indiquei aquele filme na semana que eu assisti. Então, assim, eu assisti numa noite, né, junto com a minha esposa. Então, na semana, com quem eu conversava, eu indicava esse filme. Isso significa que nós, além de termos sido persuadidos, a gente também vai persuadir alguém, vai influenciar alguém, porque se algo gerou uma transformação dentro de nós, nós queremos levar essa transformação para outras pessoas também. Por isso que a persuasão ela é legítima, porque ela fala de algo que transformou a gente primeiro.
e que a gente vai querer transformar outras pessoas. É o mesmo que acontece, por exemplo, com uma pessoa que passa a andar num caminho completamente diferente no lado religioso. Eu vejo isso muito no cristianismo. Então, é muito comum as pessoas falarem assim: puxa vida, mas fulano virou evangélico, ele quer converter todo mundo. Cara, é uma coisa até compreensiva, porque foi uma coisa que gerou uma transformação nele tão grande que ele quer levar essa transformação para as pessoas. Mais uma vez, é uma prova de que isso é genuíno. Então, para todos nós que estamos, de uma certa forma envolvidos, com a influência, seja sendo influenciados ou influenciando de alguma maneira, nós podemos dar a nossa contribuição. E aí eu quero te dar um desafio. Você quer testar o seu poder de persuasão? Compartilhe esse canal com alguém. Mas ele primeiro tem que gerar transformação em você. Por isso você tem que consumir os vídeos aqui, assistir os conteúdos. Em breve nós vamos ter dessas lives, desses vídeos, alguns fragmentos desses vídeos para você captar a mensagem de uma maneira mais rápida e até enviar isso para algumas pessoas sentirem um pouquinho do que você está sentindo quando você acompanha esse vídeo, esse conteúdo mais denso. Então, tenta fazer esse teste, tenta gerar para as pessoas, um pouco do que você também está recebendo, daquilo que está sendo gerado dentro de você. Então, compartilhe esse canal aí, é uma forma de você não só ajudar esse canal a crescer e com esse conteúdo que a gente está levando, poder produzir mais coisas, à medida que o canal cresce, à medida que as pessoas vão se identificando com aquilo que a gente vai falando aqui. E, lógico, deixa o seu comentário, deixa aí a sua participação, que ela é valiosa para mim, tá bom? Para a gente continuar entendendo mais profundamente o que é a persuasão, saiba que a persuasão não é uma coisa dos tempos modernos, não é uma coisa da metodologia coaching para cá. Não, a persuasão era tão antiga que os acordos que eram fechados, as negociações que eram fechadas, já eram estudadas como ciência. Então, quando eu me formei na administração, eu tive uma das matérias que falava muito a respeito sobre negociação empresarial. E eu lembro que tudo passou pela persuasão, O cerne de uma boa negociação está na persuasão. E aí estava escrito justamente sobre a persuasão, que ela é tão antiga que os gregos acreditavam que o ato de persuadir alguém se baseava em 3 coisas muito importantes. Primeira, eles chamavam de ethos, que é a confiança. Olha que interessante. A persuasão tem como base esse tripé aqui: a confiança, ethos, pathos, que é emoção, e logos, que é a lógica. Então veja bem, esse tripé, esses 3 pilares da persuasão, eles mostram o quanto você pode ser bem sucedido ou não num relacionamento, numa negociação, porque tem que estar envolvido essas 3 coisas na sua persuasão. Primeiro, a confiança. Segundo, a emoção que você passa nisso. E terceiro, a lógica. Então veja bem, o argumento ele passa pela confiança, porque você tem que pegar esse argumento e, dependendo de quem está... Olha, quantas vezes a gente já desprezou o argumento por não confiar na pessoa? Às vezes a pessoa até tem uma mensagem boa, às vezes o que a pessoa fala não é nem tão errado, mas por você não confiar na pessoa, você despreza o argumento.
Então a confiança, ela é um pilar poderosíssimo. E confiança é uma coisa que você não pede, é uma coisa que você conquista. Quanto mais você inspirar confiança, mais você vai persuadir. Então, invista na sua imagem. O que hoje tem acontecido, né? A gente tem ouvido notícias por aí a respeito de pessoas que eram para inspirar confiança e eles, na verdade, estão gerando uma imagem completamente inversa, né? Uma imagem contrária. Quando você construiu um caminho de confiança, depois você quebra essa confiança, as pessoas perdem a confiança em você, é muito difícil você conseguir conquistar essa confiança de novo. Então, é um pilar valiosíssimo e que tem que ser inegociável para você. A confiança tem que ser um valor altíssimo para você. Então, em primeiro lugar, é a confiança. Em segundo lugar, é a emoção. Lembra quando eu falei sobre o filme? Eu lembro que quando eu estava falando sobre o filme, eu estava tão empolgado sobre o filme, que eu acho que quem assistir pela minha empolgação pode ficar até decepcionado. Porque eu gerei uma expectativa tão grande no filme, né, para as pessoas, e o filme, assim, é bom, mas não é, como eu disse aqui, na minha opinião, um filme digno de Oscar. Então, a emoção tem que estar junto para você, né, influenciar as pessoas. Eu lembro quando um amigo meu assistiu aquele filme Tropa de Elite 2, que foi, sim, no cinema bombou, né, um dos poucos filmes, né, brasileiros que deu uma bilheteria explosiva, né? E eu lembro que eu tava numa preguiça de ir no cinema para poder pegar fila, aquela coisa toda e tal. Aí eu lembro que um amigo meu chegou na empresa e ele começou a contar sobre o filme. O olho dele brilhava. Quanto mais ele falava do filme, mais eu queria assistir, porque isso para ele foi algo tão, ele me passou com uma emoção tão grande que eu fui atrás. Na mesma semana eu dei um jeito e eu e minha esposa fomos assistir o filme juntos. Então, mais uma vez, confiança, emoção. E por fim, o terceiro pilar da persuasão é a lógica. Não adianta você ser uma pessoa confiável, você imprimir emoção, mas você falar uma coisa sem nexo. Imagina só, eu sou pessoa condecorada, né? A minha parede aqui tem diplomas, posso tentar inspirar confiança nas pessoas. Estou falando de maneira emocionante e tal, mas eu viro para você e falo assim, cara, vão ali comer cocô. Não tem lógica, né? Não tem lógica, isso não cabe, né, no nosso entendimento. Porque isso é uma coisa comprovadamente idiota, que eu disse. Então, lógica é fundamental também. Na hora da persuasão, você vir com um argumento só de... a gente desde pequeno a gente pergunta o porquê das coisas. E isso tem um motivo. Nós queremos ser persuadidos por aquilo que faz sentido dentro de nós. Então, por isso a gente pergunta o porquê. E é por isso que é tão infantil a gente responder para a pessoa, porque sim, porque eu quero. Quando um homem ele tem que virar para a esposa e falar assim, nós vamos fazer isso, mas por que nós vamos fazer isso? O cara vira e fala assim, porque eu quero. Gente, isso significa o tanto que o cara é pobre nos seus argumentos de persuasão. Agora, quando ele fala as coisas que têm lógica, quando ele imprime emoção e ele inspira confiança, não tem para ninguém. Ele vai conseguir converter as ideias em seu favor. Ele vai conseguir, com os seus argumentos, né, gerar transformação e um resultado positivo para ele na sua persuasão. Então, a gente tem que ter essa convicção de que persuasão e manipulação são dois conceitos completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de que elas levam para o mesmo caminho, mas a manipulação, para você ter uma ideia, é quando você influencia alguém a fazer algo sem pensar
no que ela pensa, né? Sem se colocar no lugar dela. Você está influenciando alguém a fazer alguma coisa que ela não quer, às vezes. Uma coisa que ela muitas vezes vai se sentir mal, que vai fazer mal para ela, que não vai gerar resultado para ela, mas que vai gerar resultado para você. Isso é manipulação. Isso é perigoso, porque isso é descaradamente um sinal do quão egoísta você é. Então, quando você pressiona a pessoa para poder ela te dar a resposta que você quer, para que a sua vontade seja realizada e não a dela, isso é coação, quando você está coagindo uma pessoa a fazer aquilo que você quer. Isso é manipulação. Você fala, a minha maneira de persuadir as pessoas é muito poderosa. Não, às vezes você é um manipulador. A persuasão, ela conta com um movimento voluntário da pessoa e não involuntário. A pessoa ela tem que sentir que ela está desejando fazer aquilo. Pensa quando você comprou uma coisa que até as pessoas ao seu redor te indicaram, como eu disse, que te persuadiram, mas você foi lá e comprou porque você quis. Você se sentiu bem com aquela compra. Não foi uma coisa que você comprou porque te forçaram a comprar. Você fez porque te forçaram a fazer. Isso é terrível. Então, persuadir é quando você aplica, aliás, manipulação, ela tem uma influência social, sim. Existe muito disso. Existem, inclusive, homens que manipulam a sua esposa. Né? A esposa não pode ter uma vida própria, não pode ter. Isso é terrível. Primeiro, na minha opinião, isso é ilegal. Em segundo, isso faz mal tanto para você quanto para ela. E se para você não faz, isso é um sinal do quanto você precisa de ajuda. Então, para nós temos que ter. Eu tenho certeza de que na minha persuasão, o que está por trás da minha persuasão é a melhor intenção possível, é gerar valor para quem eu estou persuadindo, seja minha esposa, seja nos negócios, seja na minha empresa, enfim, seja o que eu fizer, eu estou colocando para as pessoas uma oportunidade que elas podem entrar e vão se sentir bem, e que eu quero gerar valor para elas antes mesmo delas me darem o resultado que eu quero. Então eu faço um compromisso com a pessoa muito antes. Então, resumindo, né, a persuasão e a manipulação, elas têm até o mesmo objetivo, que é influenciar pessoas. O que vai diferenciar é a intenção que está por trás delas. Então, eu vou te dar alguns passos aqui para a gente já finalizar esse vídeo de hoje. Eu vou te dar alguns passos de como persuadir alguém sem manipular. A primeira coisa está naquilo que eu falei desde o início. Está em você gerar reciprocidade. É você investir primeiro para depois você ter o resultado. Então, eu lembro de uma pessoa, um amigo meu, aliás, um primo, né, da minha esposa, que ele virava para mim e falava assim, olha, você vai casar, seu casamento está chegando, e é importante que você vá em todos os casamentos que te convidarem. Porque você indo nesses casamentos, as pessoas vão no seu também. E aquele negócio, se você não convidar tal pessoa para o seu casamento, ela também não vai te convidar para o dela. Então, olha que interessante, como é que o ser humano já tem uma ideia de que isso é quando você faz algo para alguém, você aumenta as chances de que ela faça alguma coisa para você também. Por isso que quando você gera valor dentro de casa, como homem, como pai, como esposo, quando você leva para a sua família valor, não falo só material, né? Eu falo de emoções. Você leva um valor de caráter, de integridade, não só de influência, mas é um investimento seu pessoal com a sua família, sabe? De aumentar realmente as experiências com eles, né?
E isso faz com que eles se sintam mais propensos a participar com você dos seus projetos. Então a persuasão, ela passa pela reciprocidade. Você primeiro investe para depois você receber de volta o resultado daquilo. Outro ponto muito importante é a respeito da sua carisma. Quando fala sobre carisma, não fala de você ser brincalhão, de você ser gentil, sorridente. A carisma é o quanto você consegue se colocar no lugar do outro e gerar empatia. Você gerar uma conexão simpática com as pessoas, né? Ou seja, as pessoas que são muito individualistas, elas têm uma dificuldade enorme de terem carisma. Por quê? Porque elas estão constantemente mais pensando nelas do que pensando nas pessoas que estão ao redor. Então, o carisma é fundamental, ok? Terceiro passo que eu quero... Isso tudo aqui, esses passos que eu estou te dando, eles foram retirados desse livro que eu acabei de indicar nessa live para você. E eu não coloquei todos, porque senão essa live ia ficar imensa. Mas eu coloquei aqui para vocês aquilo que de fato vai gerar resultados rapidamente para você. Então, reciprocidade, carisma. E agora, o terceiro, que é o comprometimento e consistência. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais inclinadas a estarem se conectando com quem se mostra mais comprometidos com elas. Então você quer muitas vezes o apoio da sua esposa, mas você não oferece esse apoio. Você não se compromete com a sua família. Você não se compromete na sua empresa, com a sua equipe. Você não se compromete com o seu cliente muitas vezes. Então, isso faz com que a falta de compromisso já quebre a desconfiança. A falta de compromisso, quando você falta o compromisso com alguém, lembra dos 3 pilares que eu falei ali? Confiança, emoção e lógica. A confiança, quando quebra, acabou. Então, comprometimento é fundamental para quem deseja influenciar. Não só o comprometimento, mas ser constante. É você ser comprometido hoje e ser comprometido sempre. Então, é você honrar muitas vezes aquilo que sai da sua boca quando você promete para sua esposa seguir a vida junto com ela até o final. Vocês têm uma jornada, um comprometimento entre vocês de ir até o fim, independente do que for. E se você está numa situação em que isso está meio balançado, tem jeito de consertar. Tem uma forma de você dar certo, tem uma forma de você conseguir. Então, por fim, eu quero te dar o 4º passo, que fala a respeito de autoridade. O que é autoridade? Ninguém melhor para conduzir uma pessoa num caminho do que alguém que já foi lá. Alguém que já passou por lá. Isso é muito comum, esse valor é muito alto na mentoria. Por quê? Porque é alguém que já foi naquele caminho que você deseja ir, ele conhece o caminho, ele passou por lá, chegou aonde você quer chegar, e aí ele te conduz. Isso significa que ele tem autoridade. Então você precisa ter cada vez mais autoridade naquilo do qual você quer convencer as pessoas. Você quer convencer sua família a chegar num lugar que você não faz ideia de como que chega, fica mais difícil. Até é possível, vamos supor, você e sua esposa não têm um imóvel próprio. É isso que vocês querem fazer? É o lugar onde vocês querem chegar? Então vocês vão trabalhar para isso dar certo. Vão trabalhar para isso acontecer. Mas vai ser muito mais difícil da primeira vez. Depois que vocês conquistarem, aí vai ficar muito mais fácil de vocês irem atrás de novos objetivos. E às vezes a pessoa não conseguiu ainda ter a casa própria, mas ela já casou, já conseguiu construir um certo patrimônio, já conseguiu desenvolver alguma coisa na vida dela, e ela
ela passa a ter mais segurança porque ela começa a ter mais autoridade. Isso é muito bom, ok? Então, bom, eu quero te parar nesses 4 aqui para você entender que é uma forma boa de você fazer um investimento e melhorar a sua persuasão. E aí eu quero te dar aqui algumas dicas de como perceber se alguém está te manipulando. Você quer aprender isso também? Então fica ligado aí. Quando você está sendo manipulado por alguém, tem alguns sinais que são muito comuns. O primeiro, e principalmente se você estiver muito perto da pessoa, um dos sinais de que a pessoa pode estar querendo te manipular é quando ela tenta tocar em você. Ela tenta pelo toque, muitas vezes, né, pegando em você, te segurando. Ela tá te colocando assim nas mãos dela. Isso é uma coisa simples, boba às vezes, mas em algum momento você vai perceber isso. Alguém que quer pegar em você. Esse desejo de ter um contato físico, ele é muito comum nas pessoas que são manipuladoras, né? Nas pessoas que tentam vencer não pelas palavras, mas cercando a pessoa, coagindo a pessoa. Tanto que você vê às vezes um relacionamento doentio, a pessoa que é manipuladora, ela pega, ela encosta, muitas vezes chega até no lado da agressão, e que é uma coisa assim, que é o extremo, mas é um sinal de que a pessoa quer impor a vontade dela à força. Outro sinal de que a pessoa pode estar tentando te manipular é a maneira como ela fala com você. Às vezes até a velocidade da fala dela com você. Normalmente mágicos, pessoas que são charlatões, né? Que eles tentam manipular a pessoa no momento da fala. Eles tentam fazer a pessoa tomar uma decisão muito rápida. A decisão que eles querem tem que ser tomada rápida. Então eles falam de maneira mais ágil. E às vezes, quando eles falam de uma maneira mais lenta, mais suave, na verdade é para provocar imediatamente a sua resposta. De alguma maneira, a fala deles, a maneira deles de falar, vai ser inclinada a obter uma resposta rápida de você. Por isso que há uma preocupação muito grande, sim, de pensar antes de responder. Ainda que você esteja num momento assim, eu estou no meio de uma negociação. Espera aí, calma. Se você não for capaz de respirar fundo e olhar para todas as opções que você tem para tomar a sua decisão, não tome. Não tome. Vou perder a oportunidade. É melhor perder. É melhor perder a oportunidade porque se você toma uma decisão debaixo de manipulação, ela vai te prejudicar. Ela vai te prejudicar. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou tomar uma decisão, depois eu resolvo isso. Não. Para você voltar atrás, às vezes é muito mais difícil. É como você quer... A gente é muito imediatista, então a gente vai instalar alguma coisa no computador, vai instalar alguma coisa no telefone, aí tem lá as políticas de privacidade, já passa tudo, já quer. A gente quer fazer as coisas rápidas. E se lá tiver uma letrinha miúda, né? Se lá tiver alguma coisa que te induza a fazer uma coisa que você não quer. Por quê? Porque talvez o jogo, o aplicativo, o software te colocou tão ansioso para utilizar aquilo que você não quer saber de mais nada. Você quer ter o prazer da experiência daquele aplicativo e não quer saber de ler conteúdo, lei e etc. Não, deixa isso para lá. Calma. Então, tenha a segurança de que você está no controle, ok? E aí, não tenha medo de dizer não. É uma outra dica que eu quero te dar. Para você não ser manipulado por ninguém. É você saber, cuidado, né, com o desejo de agradar a todo mundo.
Então, não tenha medo de dizer não para as pessoas, né? Se você cair na mão de alguém manipulador, a gente às vezes quer agradar todo mundo, mas se você cai na mão de um manipulador, já era para você. Então, há assim, eu tento de todas as maneiras possíveis despertar nos homens o fato de que eles precisam estar no controle. Então, muitas vezes falar não e não é só falar não, é saber falar não, porque o não ele cria uma adversidade imediatamente, e essa adversidade não pode acontecer dentro da sua casa. Essa diversidade não pode acontecer na sua equipe, por exemplo. E é por isso que quando você vai falar não, existe a maneira de falar não, mas você tem que falar não se você precisar falar não. E aí um dia eu prometo fazer um conteúdo só sobre isso, como falar não e ainda assim ter as pessoas com um sorriso aberto para você. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes e é uma chave de poder para você, ok? Por fim, a última dica que eu quero te dar para você não ser manipulado é você aprender a ler o comportamento das pessoas. Não apenas ouvir as suas palavras, mas você estar atento para a linguagem corporal. Você está atento para a maneira como as pessoas estão se comportando junto com você. E olho nos olhos, você ficar atento ao volume da voz, tem um canal, né, muito interessante, chama Metaforando, que te dá ótimas dicas, né? Eu, de tanto assistir, eu acabei um dia conversando com uma pessoa e percebendo ali traços nela de manipulação. Olha que interessante. Então, fica a dica, né, para você aprender um pouco mais, mas é importante você ler o comportamento das pessoas. É fundamental que você saiba mais do que as palavras que estão sendo ditas para você. Tá legal? Bom, se você me assistiu até agora, eu quero te agradecer e de uma certa maneira eu quero te pedir que, se esse vídeo gerou conteúdo para você, gerou valor para você, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, enfim, de alguma maneira se inscreva nos nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, ajuda esse canal a crescer, porque quanto mais ele crescer, mais conteúdo vai ter e assim nós vamos criar uma comunidade de homens cada vez mais fortes nessa terra. Estou aqui para ajudar você, deixe o seu comentário, quem sabe o seu comentário não vira o próximo vídeo, né? Bom, eu quero deixar um abraço e nos vemos no próximo vídeo.